Fala aí, gente, tudo bom? Meu nome é Miriam, sou professora de História do Colégio Força Máxima. Estou aqui hoje com vocês para nós darmos continuidade ao nosso tema imperialismo. Na nossa última aula, nós contextualizamos o imperialismo de forma geral e vimos sobre o imperialismo no continente asiático. Nessa aula aqui, que corresponde ao módulo 7 de História 2 da segunda série do ensino médio, nós veremos sobre o imperialismo na África, beleza? Então agora nós vamos estudar como o imperialismo se destrinchou dentro do continente africano. Bom, comecemos então analisando esses dois mapas aqui sobre o território africano. Beleza, gente? Aqui nós temos o território africano em 1870 e aqui nós temos o território africano em 1895, beleza? Aqui em 1870 nós temos uma grande área aí numa cor meio pastel, né? Que corresponde a uma área livre, certo? De dominação. E aqui nos cantinhos, né? Sempre no litoral, nós temos a presença aí da dominação de alguns países. Aqui em cima nós temos a dominação do Império Turco. Aqui, desses dois lados, correspondente a Angola e Moçambique, nós temos a dominação de Portugal. Aqui do ladinho, nesse verde, nós temos uma dominação francesa. Aí assim, né, sucessivamente. Agora, prestem atenção no mesmo mapa da mesma África, sendo que 25 anos depois. Gente, em somente 25 anos, a África tinha se tornado isso daqui. Beleza? E por que, Miriam? Justamente por conta daquela corrida imperialista para essa disputa de influências por territórios, procurando principalmente duas coisas: mercados consumidores e obra-prima barata. Beleza, gente? Esses dois fatores vão estimular aí uma grande disputa por áreas de influência na África. E em somente 25 anos nós vamos ter esse cenário aqui, beleza? Nós vamos ter essa parte aqui de domínio do território francês, território português também aqui vai dar uma expandida. Nós temos aqui ao meio o Congo, dominado pelos belgas. Nós temos aqui regiões dominadas pela Alemanha, olha só a região correspondente ao domínio inglês na África, gente, é o maior, olha, esse laranjinha aqui, eu não sei se vai estar destoando o laranja do vermelho, mas esse vermelho aqui é a dominação do Império Belga, e esse laranjinha aqui, nessa parte, nessa, né, vão corresponder aí à dominação do Império Britânico na região, beleza, gente? E tudo isso daqui é uma consequência dessa corrida imperialista, dessa disputa por áreas de influência, beleza? E como foi que esse quadro aqui se desenrolou, como é que isso aqui chegou a esse ponto? Porque não vai ser de uma hora para outra, né, meus amores? Como é que vão acontecer os principais conflitos de dominação na África? Bom, vamos começar falando sobre a França e o seu domínio francês na região da Argélia. Bom, primeiramente, a França ela vai usar um pretexto, né? Ela vai usar uma desculpa. Ela invade a Argélia, usando como pretexto o combate à pirataria argelina no Mediterrâneo. Bom, a Argélia fica ali próxima ao Mediterrâneo, já vou mostrar para vocês ali daqui a pouco no mapa. E a França vai acusar, beleza? O governo argelino vai acusar a Argélia de forma geral de ser, como é que eu posso dizer? Quando a pessoa se omite, né? De se omitir dessa questão da pirataria ali no mar Mediterrâneo. E aí eles usam essa desculpa para poder invadir a Argélia. Vão dizer que vários dos seus navios, várias das suas mercadorias e de outros países estavam sendo saqueadas por esses piratas argelinos e por isso eles estavam invadindo o território. Beleza, gente? Obviamente essa invasão ela não vai ser dada de uma forma pacífica nem sem resistência, porque nós temos aqui uma grande resistência articulada, né, pelas tropas do líder muçulmano Abd
al-Qader, beleza? Que vai fazer ali uma grande oposição às tropas francesas, vai tentar expulsar as tropas francesas da Argélia, mas não será tão bem sucedido nisso, e a tropa francesa, né, vai vencer esse conflito, vai vencer, vai conseguir se sobrepor a essa resistência. A partir, né, desse momento, a partir dessa vitória em cima das tropas do Abd al-Qaeda e de outras resistências que vão surgindo dentro do território argelino, a Argélia passa a ser integrada ao território francês. E aqui, gente, eu quero destacar para vocês uma relação bem curiosa em relação à França e à Argélia, beleza? A França, gente, ela não vai ser uma metrópole da Argélia, né? A Argélia não vai ser uma colônia ou um protetorado argelino, beleza? A Argélia, ela vai ser parte do território francês. Ela vai ser considerada ali, né, como um gabinete, ali, como uma região secundária da França dentro do continente africano, beleza? Até mesmo ela vai ser administrada por franceses, chamados de pés pretos, beleza? Então, o caso aqui da França e da Argélia se resume basicamente a essa dinâmica. A França invade a Argélia sob esse pretexto de combate à pirataria que vinha ocorrendo no mar Mediterrâneo. Existe uma resistência ordenada, uma resistência organizada, principalmente pelo líder muçulmano Abd al-Qader, sendo que essa resistência ela é derrotada pelas tropas francesas que ocupam militarmente a região e integram a Argélia ao território francês. Então a Argélia ela passa a fazer parte da França, sendo que pertencente ainda ao continente africano, beleza? E a administração do território é feita por franceses, contando, é claro, com a ajuda de algumas autoridades locais, porque essa vai ser uma característica bem significativa, né, do imperialismo na África. Sempre esses países vão contar ali com uma certa ajuda, com uma certa aliança com as autoridades locais, mas no que diz respeito à organização de forma geral, à administração de forma geral, ela era feita por esses franceses chamados de pés pretos. Beleza, gente? Essa é o caso da França na Argélia. Expansão inglesa sobre a África. Repara aqui que eu coloquei sobre a África de forma geral, porque a Inglaterra ela vai invadir diversos territórios. A França também não para só na Argélia, não. Mas a Inglaterra ela vai expandir pra caramba o seu domínio sobre a África, como nós vimos até mesmo no mapa, né? É uma das potências que mais vai marcar presença no continente africano. E essa presença ela se inicia, né, pelo menos de forma mais ativa, mais rígida ao interior da da África, por meio do Canal de Suez. Para quem não sabe, gente, vou até mostrar agora para não esquecer. Aqui nós temos a região do Egito, estão vendo? O Egito aqui nessa pontinha. Aqui em cima, passando por cima do continente africano, nós temos o Mar Mediterrâneo. E aqui do lado desse continente africano nós temos o Mar Vermelho, beleza? Então aqui entre a África e a Europa temos o Mar Mediterrâneo e entre aqui a África e a Ásia temos o Mar Vermelho. O que é que vai acontecer nessa região aqui, galera? Se vocês perceberem, existe uma pequena faixa de terra que impede, né, a ligação entre o Mar Vermelho e o Mar Mediterrâneo. Então, se o cara estivesse aqui no Mar Vermelho e quisesse ir ao Mar Mediterrâneo com uma embarcação, ele teria que fazer esse trajeto aqui. Tinha que circundar literalmente a África. E aí, devido, né, aos interesses imperialistas, algumas empresas privadas da França vão entrar em um projeto aqui imperialista de construção do chamado Canal de Suez. O que seria esse Canal de Suez, gente? Esse Canal de Suez seria um canal artificial, né, uma ponte artificial. Quando eu digo ponte, no caso, é abrir um espaço, né, um caminho, que ligaria esses dois mares, ligaria o Mar Vermelho ao Mar Mediterrâneo. Essa, no caso, esse é o Canal de Suez. E aí, como eu disse, né, foi uma obra principalmente articulada pela França, contando também com a iniciativa privada. E o Egito ele tinha ali uma parte, né, da propriedade desse Canal de Suez. Só que o Egito ele vai contrair uma dívida externa enorme com a Inglaterra. E para poder sanar essa dívida externa, ele vende, na verdade, ele
ele troca, né, meio que a sua parte, o seu direito no canal de Suez e dá as suas ações, né, ou seja, a parte que ele tinha de proprietário daquele canal, de propriedade daquele canal, ele passa para a Inglaterra por conta dessas dívidas externas que ele tinha com ela. Nesse momento, o canal de Suez passa, né, a ser governado, passa a ser ali administrado principalmente por Inglaterra e França. E a presença dessas duas potências vão aumentar drasticamente na região do Egito, principalmente da Inglaterra, beleza? A Inglaterra vai passar a ocupar militarmente o Egito, ou seja, vai literalmente invadir e ocupar militarmente a região e vai tornar o Egito seu protetorado. Já tínhamos falado aqui sobre esse conceito, é a mesma relação que a Inglaterra tem com a Índia. Esse protetorado consiste numa grande influência, né? Uma relação de tutela, né? No caso, a Inglaterra ela se colocava como defensora da Índia e defensora do Egito, podendo interferir muito na sua política, economia e outros diversos fatores. Inclusive, a Inglaterra vai diversas vezes até mexer, né, na sucessão da monarquia ali do Egito, vai influenciar em quem vai estar no poder e quem não vai estar. Só que a Inglaterra ela não para por aí. Depois que ela ocupa militarmente o Egito, ela começa a fazer novas anexações. Ela anexa o Sudão, ela anexa outras partes da África e ela vai rumando cada vez mais para a pontinha do sul. Ela vai tentando minar cada vez mais territórios ali na região que hoje compreende a África do Sul. E nesse momento ela entra ali em um embate chamado de Guerra dos Boeres. Por quê? Chegando ali na região que hoje compreende a África do Sul, o sul da África de forma geral, tinha uma região ali que era ocupada por colonos de diversas regiões do globo, mas principalmente colonos holandeses. Tinha uma parcela também de colonos franceses ali, alemães, mas a principal, né, etnia, né, a principal nacionalidade que compunha desses colonos, eles eram descendentes de holandeses que moravam na região de uma forma assim, de habitar mesmo, beleza? De povoar a região. Tanto que eles eram chamados de Boer. E Boer, em uma tradução, significaria mais ou menos camponês, fazendeiro, ou seja, era uma galera que era descendente, né, de holandeses, descendente de franceses, mas a grande maioria descendente de holandeses, que vivia ali na região do sul da África, de uma forma a povoar mesmo aquele território, de uma forma a fazer ali daquele território meio que uma casa, beleza? Um lar. E aí eles vão observar, né, essa dinâmica de cada vez mais de uma aproximação da Inglaterra sobre esse território e eles não vão apoiar essas medidas. Eles não vão ser a favor do domínio inglês sobre o seu território, beleza? E esse conflito, essa tensão entre os boeres e a Inglaterra piora ainda mais quando você tem a descoberta de jazidas de ouro no local, né, no território desses boeres. E aí que a Inglaterra vai crescer o olho mesmo e a gente vai ter aí uma grande dificuldade, beleza? De conter um conflito que até então era iminente. E aí, daí pra frente, explode o conflito entre as tropas inglesas e esses boeres, esses colonos holandeses que moravam na região do sul da África, beleza? Quem é que vai sair vitorioso nessa questão? Bom, vitorioso nessa questão, quem sai é a Inglaterra, beleza? A Inglaterra vence esses boeres, vence nessa guerra, paga ali uma indenização pelo território para esses caras, mas mesmo assim domina esse território e toma para si. Nesse momento também é formado a União Sul-Africana, beleza? A Inglaterra ela vai fazer ali uma união de diversos pontos diferentes do sul da África e no que ela vai chamar de União Sul-Africana. Tanto que, gente, na África do Sul, beleza? Hoje, o inglês ele faz parte da língua oficial da nação, beleza? Pra gente ter uma noção aí da influência que a Inglaterra teve sobre essa região. Na África do Sul, o inglês é uma das religiões oficiais faladas no território. E ela, inclusive, é falada por grande parte da população justamente por conta dessa intensa presença inglesa na região, principalmente a partir da vitória da Inglaterra sobre os colonos holandeses na Guerra dos Boeres.
Os belgas e a região do Congo. Gente, o rei Leopoldo II, ele vai adquirir a região do Congo. Mas a Bélgica, nesse momento, ela contava com a presença de um parlamento, beleza? Não era só o rei que governava sozinho, não tinha um parlamento. E esse parlamento, a princípio, não vai ser a favor de uma empreitada imperialista na África. Então, o que o rei vai fazer? Já que eu não posso estar lá como o Estado belga, então eu vou comprar uma região lá a partir de uma propriedade privada. E aí, o rei Leopoldo II literalmente adquire o território do Congo, beleza? Como uma propriedade particular e cria o Estado Independente do Congo, ou seja, ele compra as terras do Congo e essa passa a ser uma propriedade sua, privada, beleza? Sendo que a partir do momento da compra do Congo, várias denúncias passam a ser divulgadas, porque aparentemente a população era muito explorada para a extração de riquezas como o marfim e a borracha. Esse rei Leopoldo II, ele vai ser muito cruel e muito violento, explorando toda a população local para que essa população trabalhasse para ele a partir da exploração do marfim e da borracha. Gente, a parada vai ser tão violenta, mas tão violenta e tão chocante essa exploração que esse rei belga vai fazer com essa população do Congo, que essa notícia vai correr o mundo e o rei belga vai começar a sofrer uma pressão muito grande para poder desocupar o território. E aí a solução tomada a partir disso vai ser, após pressões internacionais, o rei Leopoldo vai entregar o domínio para o governo belga, beleza? Então, a partir do momento que essas denúncias de exploração, de maus tratos, né, de até mesmo análogo à escravidão que estava acontecendo no território do Congo, por todo o mundo, que vai gerar, né, uma comoção sobre essa notícia, o rei belga ele começa a sofrer pressão e para poder não perder o território, ele entrega esse território para o governo belga, ou seja, agora deixa de ser uma propriedade privada dele para pertencer ao seu país, beleza? Para ser administrado por ele em conjunto, principalmente com o parlamento. Então essa daqui seria a história dos belgas e da região do Congo. E por último chegamos na Conferência de Berlim. Gente, como eu falei para vocês, como mostrei para vocês, né, no início, aquela imagem que a gente viu a África toda colorida, é um processo que vai acontecer de forma muito rápida e é uma ocupação, gente, que não necessariamente vai se dar de forma pacífica. Voltando aqui ao mapa, a gente vê que, a princípio, a ocupação, né, dos países europeus sobre a região era uma ocupação litorânea. E em 25 anos você tem todo o interior da África tomado por esse domínio imperialista, beleza? Então é um processo que acontece de forma muito rápida e não necessariamente de uma forma pacífica, não só em relação à população local, como também a outros interessados sobre o território. Ou seja, começaram a surgir uma série de embates sobre quem deveria ficar com tal território, quem tinha maior direito sobre tal território, a Inglaterra está com territórios de mais, eu estou com territórios de menos, e para poder organizar todas essas demandas, para poder criar regras, né, de anexação de territórios na África, vai ser feito a Conferência de Berlim, né, que vai se iniciar em 1884, vai durar até 1885, e o objetivo principal vai ser delimitar regras e acordos durante a ocupação do continente africano pelas potências europeias. Reparem aqui, olha, é mais uma anedota aqui que eu trouxe para vocês. Na nossa última aula de China, né, de imperialismo na Ásia, a gente viu uma tirinha, né, de as potências europeias, e também o Japão, uma representação do Japão ali, dividindo a China, e os chineses ali ensandecidos, falando, meu Deus, o que está acontecendo? Aqui nós temos uma imagem similar, que também representa uma noção de partilha. Se colocaram a China como uma pizza, vão colocar aqui a África como uma torta, beleza? Aqui nós vamos ter o Otto von Bismarck, que é o grande líder, né, militar da Alemanha nesse momento, e ele vai organizar, né, vai presidir essa reunião,
defendendo, né, os direitos da Alemanha, mas também buscando chegar ali a um acordo e regras para a ocupação desse continente africano. Então vai ser um momento de encontro das principais potências europeias e até mesmo de outros continentes para poder delimitar, né, como é que ocorreria essa ocupação do continente africano. E como é que vai ser decidido, como é que vai ficar essa decisão aí, como é que vai ficar dividida a África. Bom, gente, esse daqui é um mapa de como a África fica, beleza? Consolidado, né, a partir de todos os seus territórios devidamente distribuídos entre essas potências. E essa configuração aqui só muda em 1914, a partir da Primeira Guerra Mundial, que a gente vai ter tudo isso daqui mudando novamente, perfeito? Então a gente tem Portugal com a região de Angola e Moçambique. Vamos ter a Bélgica aqui, né, com a região do Congo belga. Vamos ter a Grã-Bretanha ou a Inglaterra ocupando toda essa região aqui em roxo. Olha o tamanho, gente, da ocupação inglesa na região. Vocês veem que a Inglaterra em roxinho e a França em rosinha dominam a África de forma geral, beleza? E isso daí vai gerar uma grande revolta em dois países. Que dois países são esses? Itália e Alemanha. Por quê, gente? Essa região roxinha aqui só é da Grã-Bretanha, a região rosinha só é da França, a região que é lisa. Quando vocês verem essa região listrada aqui, pertence à Alemanha, tá bom? E a região verdinha pertence à Itália. Se vocês forem para poder comparar o tamanho do território francês e inglês na África com o tamanho do território alemão e italiano na África, chega a dar pena, né? Porque a gente vê que a Alemanha e a Itália, elas ficaram ali com territórios pequenos, relativamente também isolados uns dos outros, porque você tem um território da Alemanha aqui, o outro aqui, o outro aqui e o outro aqui, beleza? A Itália a mesma coisa, você tem um aqui, um aqui, um aqui. E além disso, em proporção a tamanho, não vão ser muito beneficiadas com essa partilha, beleza? E isso vai gerar um descontentamento muito grande desses dois países. A prerrogativa utilizada, né, é que eles teriam se unificado mais tarde. Vamos lembrar que a Alemanha e a Itália passaram por processos de unificação, ou seja, por formação dos seus estados, de uma forma bem tardia. Eles se unificaram no final do século XIX, mas ao mesmo tempo já entraram em uma corrida industrial e já vieram participar disso aqui. Só que principalmente a Alemanha, gente, se desenvolveu de uma forma absurdamente rápida. No final do século XIX e início do século XX, a indústria alemã já batia ali uma certa rivalidade com a indústria inglesa, galera. Então, assim, os alemães vão ficar, em que eu sou pior que a Inglaterra? Por que a Inglaterra tem esse tamanhão aqui, né? Tem todos esses territórios e eu fiquei com a sobra, digamos assim. E a Itália vai fazer o mesmo questionamento, sendo que a Alemanha vai ter um questionamento bem mais incisivo, porque ela vai ser, basicamente, logo após o seu processo de unificação, já vai desempenhar um papel muito forte, um papel muito importante na indústria mundial de forma geral. O processo de industrialização da Alemanha é absurdo de rápido e potente, beleza, gente? Então a indústria alemã vai chegar a um determinado momento que ela já vai começar a superar a indústria inglesa. E aí a grande questão da Alemanha vai ser justamente esse descontentamento com os territórios que ela recebeu aqui nessa divisão da África. Como assim? Por que eu fiquei com esse resto? Beleza? Eu quero ter mais territórios. Eu tenho uma indústria para isso. Eu tenho uma indústria forte que me garanta que uma necessidade, né, por grande matéria-prima e grande mercado consumidor. Então a gente tem aí um grande descontentamento. Por quê? Nessa questão de partilha da África, quem sai na melhor são as potências mais antigas, que é a Inglaterra e a França. Percebam que o rosa e o roxo dominam o mapa, beleza? Enquanto potências de unificação mais tardia, como a Alemanha e a Itália, vão receber territórios menores, territórios afastados, meio isolados uns dos outros. E eles vão se sentir muito prejudicados com essa partilha.
percebam que a gente já tem aí um início de um conflito maior, um início de um descontentamento, um início de um acirramento, né? Um cheiro de conflito e tensão no ar, uma necessidade de afirmação. A Inglaterra vê isso daqui como uma afirmação, tipo, você, Alemanha, tá começando a se industrializar agora, fica na sua aí, respeita a mamãe, beleza? Então, isso daqui, nesse momento, vai representar o início de um projeto muito maior, de uma disputa muito maior, que envolve uma disputa imperialista, nacionalista, que vai botar tudo num balde só e que vai desembocar lá em 1914 com a Primeira Guerra Mundial. Então, entender, gente, o quanto essa divisão da África aqui vai gerar um certo descontentamento para a Itália e para a Alemanha é entender vários dos sentimentos que estão ali presentes nos antecedentes da Primeira Guerra Mundial. Essa corrida imperialista, essa dinâmica por querer mais territórios, essa dinâmica por querer uma revolução, uma evolução, né, cada vez maior na indústria, essa disputa no mercado, disputa de indústria, disputa por áreas de influência, tudo isso vai acirrar muito os ânimos dessa nação, e aí você coloca como ingrediente final ali o nacionalismo, o que vai acabar gerando um conflito aí no início do século XX, que vai se prolongar aí em suas consequências até os dias de hoje, beleza? Então, esse daqui vai ser um contexto muito importante para a gente entender a Primeira Guerra Mundial, essas disputas imperialistas, tanto na África quanto na Ásia, mas principalmente na África e na Europa Oriental, como vocês já vão ver nas próximas aulas. Beleza, gente? É isso, eu espero que vocês tenham gostado desse nosso momento aqui de videoaulas. E é isso. De forma geral, muito obrigada pela presença de todos vocês aí do outro lado da telinha, né? Sempre quis falar isso. E até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau.